Oi pessoal, essa é a nossa videoaula sobre dualidade e Ford-Fulkerson no tópico de fluxo máximo da cadeira de matemática computacional. E a gente já tem visto a definição do problema de fluxo máximo, um modelo matemático para esse mesmo problema e algumas características que tornam o problema de fluxo máximo, junto com seu modelo matemático, interessantes dentre os problemas de programação inteira. Pois bem, na aula de hoje a gente vai falar sobre o método de Ford-Fulkerson para resolver o problema do fluxo máximo e como que esse método pode ajudar a gente a mostrar a dualidade do problema de fluxo máximo com o problema de corte mínimo. Ao lado aqui eu tenho uma figura para ilustrar como se desenvolve o procedimento de Ford-Fulkerson, certo? Imagina que você quer passar uma quantidade de fluxo de uma fonte S para um sumidouro T, de uma origem para um destino. E o que o método de Ford-Fulkerson propõe é o seguinte: você observa se existe um caminho com capacidade disponível da origem até o destino. Por exemplo, esse caminho de 3 arcos, o arco de capacidade 12, de 0 a 2, de 2 a 4, um arco de capacidade 11, e de 4 a 5, um arco de capacidade 4. Uma vez que você observa que existe um caminho da fonte até o sumidouro com capacidade disponível, você vai tomar, dentre as capacidades dos arcos desse caminho, a menor dessas capacidades. No caso aqui a gente tem capacidade 4. Então, esse arco de 4 para 5, nesse caminho que consiste de 0, 2, 4, 5, esse arco de capacidade 4, ele é o nosso gargalo. É ele que impede a gente de passar mais do que 4 unidades de fluxo pelo caminho 0, 2, 4, 5. Então, a gente vai justamente passar a capacidade desse arco de menor capacidade como a quantidade de fluxo nesse caminho, nessa primeira iteração. Então a gente passa 4 unidades de fluxo de 0 para 2, 4 unidades de fluxo de 2 para 4 e 4 unidades de fluxo de 4 para 5. Nesse momento, a gente vai observar que a capacidade remanescente do arco de 0 para 2 se torna 8, a capacidade remanescente do arco de 2 para 4 se torna 7, e a capacidade remanescente do arco de 4 para 5 se torna 0. Ou seja, o arco de 4 para 5 ele se tornou saturado. Como a cada iteração o método de Ford-Fulkerson vai selecionar um caminho da fonte até o sumidouro com capacidade disponível, vai observar qual arco nesse caminho cumpre o papel de um gargalo e vai tomar a capacidade desse gargalo, a capacidade remanescente desse gargalo, como a força de fluxo que ele vai passar naquele caminho. A gente observa que toda iteração do método de Ford-Fulkerson vai saturar um arco. Como cada iteração do método de Ford-Fulkerson vai saturar um arco e existem finitos arcos em um digrafo, é esperado que o método de Ford-Fulkerson eventualmente termine. Bom, essa é uma visão geral sobre o método de Ford-Fulkerson e, naturalmente, o critério de parada do método de Ford-Fulkerson consiste de observar que já não existem caminhos da fonte até o sumidouro
com capacidade disponível, ou seja, quando todos os caminhos da fonte até o sumidouro tiverem pelo menos um arco saturado, então o método de Ford-Fulkerson, ele chegou ao seu fim. Essa questão de ser explícito ao chamar o método de Ford-Fulkerson de método, vem do fato de que essa descrição ela não especifica como deve ser selecionado um caminho da fonte até o sumidouro. Havendo mais de um caminho da fonte até o sumidouro com capacidade remanescente disponível em seus arcos, o método de Ford-Fulkerson não especifica qual caminho deve ser tomado. Portanto, baseado no método de Ford-Fulkerson, existem algoritmos para o problema de fluxo máximo. Um deles é o algoritmo de Edmond-Scarp. Edmond-Scarp é um algoritmo para o problema de fluxo máximo baseado em Ford-Fulkerson, que consiste em, no momento em que houver mais de um caminho com capacidade remanescente disponível da fonte até o sumidouro, Edmond-Scarp vai preferir o caminho de menor comprimento no número de arcos. Pois bem, a gente sabe que Ford-Fulkerson é um método porque não especifica qual caminho deve ser selecionado, uma vez que haja mais de um caminho da fonte até o sumidouro com capacidade remanescente disponível, e Edmond-Scarp, por sua vez, é um algoritmo baseado em Ford-Fulkerson, porque ele faz essa especificação, ele determina um critério para a escolha de um caminho. Tudo bem? Como nós vamos analisar a dualidade do problema de fluxo máximo junto com o problema de corte mínimo, a gente não precisa de uma coisa tão específica quanto Edmond-Scarp. Edmond-Scarp é útil na prática para implementações. Ford-Fulkerson, que não especifica qual caminho deve ser tomado, uma vez que haja mais de um, com capacidade remanescente da fonte até o sumidouro. Bom, ele se torna mais maleável para as nossas argumentações. Então, apesar de Edmond-Scarp ser a forma prática de Ford-Fulkerson, a gente não vai prestar tanta atenção no comprimento dos caminhos em arco, uma vez que isso não contribui para o nosso argumento. Bom, mas na prática utiliza-se Edmond-Scarp com seu critério de tomar o caminho com o menor número de arcos. Pois bem, uma vez que a gente vai utilizar o método de Ford-Fulkerson para observar a dualidade do problema de fluxo máximo com o problema de corte mínimo, a gente carece de algumas notações e definições. Então a gente vai observar essas notações e definições. A primeira coisa que a gente vai observar é o conceito de corte em um digrafo. Mais precisamente, a gente vai observar o conceito de um ST-corte, ou seja, dados dois vértices S e T, justamente a fonte e o sumidouro no contexto de fluxo, um ST-corte é um conjunto de arcos de tal forma que não existe um caminho de S para T no digrafo obtido pela remoção dos arcos do ST-corte, tá bom? Se um conjunto de arcos é tal que a sua remoção implica na ausência de caminhos de S para T, então esse conjunto de arcos ele é dito um ST-corte. Ele consegue separar a fonte do sumidouro, tá bom? Isso é um ST-corte. Daí a gente vai observar
no contexto de fluxo máximo, né? Ou seja, quando a gente tem uma instância que consiste de um digrafo e de uma função de capacidade para os arcos, a gente vai falar do que seria a capacidade de um subconjunto de arcos. É intuitivo pensar que, se cada arco individualmente tem uma capacidade, a capacidade de um subconjunto de arcos é dado pelo somatório da capacidade dos arcos naquele conjunto. Como a gente observou na definição de ST-corte, um ST-corte é um subconjunto de arcos. Portanto, essa definição que a gente acabou de construir, ou seja, a capacidade de um subconjunto de arcos, ela é suficiente para a gente determinar o que seria a capacidade de um ST-corte. Aproveitando ainda a entrada do problema de fluxo máximo, ou seja, um digrafo com origem e destino de fluxos determinadas e uma função de capacidade para os seus arcos, a gente pode definir um outro problema, o problema de corte mínimo. E o problema de corte mínimo consiste em encontrar um ST-corte no digrafo que tenha a menor capacidade possível. A gente vai então provar que o problema de fluxo máximo e o problema de corte mínimo são adversários, né? E não é difícil imaginar que sejam. Se os ST-cortes, uma vez removidos, inviabilizam a passagem de fluxo da fonte para o sumidouro porque determinam a remoção de todos os caminhos da fonte até o sumidouro, então é natural você imaginar que a força de um fluxo é limitada pelas capacidades dos ST-cortes. É como se cada ST-corte funcionasse como um gargalo para a força de um fluxo que quer se passar de S para T. Dessa forma, o menor desses gargalos oferece o menor limite inferior para a força de um fluxo que quer se passar de S para T. Bom, a gente vai deixar mais claro o que é a força de um fluxo, né? A gente lembra que um fluxo é uma função que atribui unidades de fluxo aos arcos do digrafo e cada fluxo tem uma força. O que seria a força de um fluxo? A gente vai representar a força de um fluxo como o módulo de um fluxo, por assim dizer. E a força de um fluxo é o somatório do fluxo que passa pelos arcos que saem pelos arcos de saída da fonte. Dado um subconjunto S de vértices, a gente define delta mais S como sendo os arcos de saída daquele subconjunto, ou seja, os arcos UV que tem a origem do arco em S e o destino do arco fora de S. Daí, delta mais S são os arcos que saem de S. Analogamente, a gente tem delta menos S, que são os arcos que chegam em S, ou seja, os arcos que têm a origem fora de S e o destino dentro de S. Delta menos S são os arcos que chegam em S. Além disso, dado um subconjunto de arcos, a gente já havia determinado o que é a capacidade de um subconjunto de arcos e agora a gente vai determinar o que é o fluxo de um subconjunto de arcos. Naturalmente,
se cada arco tem uma quantidade de fluxo individualmente, o fluxo de um subconjunto de arcos é justamente o somatório do fluxo de cada um dos seus elementos. Para que a gente possa lidar com a relação de incidência do digrafo D de forma algébrica, a gente vai definir a função inc, e a função inc ela tem como objetivo representar a matriz de incidência do digrafo D como uma função, e assim ela poderá ser utilizada de uma maneira algébrica mais facilmente, sem que a gente precise recorrer à álgebra linear, tá bem? Então, a função inc ela vai ter como elementos combinações de vértices e arcos. Observe que vértices podem ser combinados com arcos, dos quais não tomam parte como um de seus extremos, nem como origem, nem como destino. E para cada combinação de vértice e arco, é atribuído um de três valores, -1, 0 ou 1. Da seguinte forma: se o vértice V, na verdade é melhor falar assim, se o arco A é um arco de saída de V, então o valor inc VA é -1. Se o arco A é um arco de entrada em V, na verdade é o contrário. Se o arco A é um arco de entrada em V, então atribui-se o valor -1 a inc VA. Já se o arco A é um arco de saída de V, atribui-se a inc VA o valor 1. Por outro lado, se o arco A não se relaciona com o vértice V, ou seja, o vértice V nem é origem, nem é destino do arco A, então o valor de inc VA é 0. Daí a gente tem esses três casos. Quando o arco A é arco de saída de V, a gente tem o valor 1. Quando é arco de entrada, a gente tem o valor -1. E quando V e A não se relacionam, a gente tem o valor 0. A gente vai, então, mostrar a nossa primeira expressão interessante. A nossa primeira expressão interessante consiste numa caracterização para a força de um fluxo para além da sua definição. Aqui a gente vai mostrar que, dado um subconjunto de vértices S, que contém a origem, mas não contém o destino, a força de um fluxo F pode ser vista como o fluxo saindo do conjunto S menos o fluxo chegando no conjunto S, né? O fluxo que passa pelos arcos de saída de S menos o fluxo que passa pelos arcos de chegada em S. Naturalmente, a gente vai partir da definição de fluxo, da definição de força de fluxo. Mas a gente vai utilizar a função inc aqui. Se você se lembra, a definição da força de fluxo é o somatório do fluxo passando pelos arcos de saída de S. Daí, esse somatório ele tem uma condição um pouco sofisticada. Bem aqui, a gente tem uma outra forma de escrever esse somatório. Observa que agora a gente não está restringindo os arcos que se relacionam com as parcelas desse somatório, ou seja, para cada arco no digrafo, a gente tem uma parcela nesse somatório, mas aqui a gente vai utilizar a função inc para restringir
quais parcelas efetivamente são interessantes nesse somatório. Se um arco A não se relaciona com o vértice S, a gente sabe que inc SA é igual a zero e, portanto, apesar do arco A ter uma parcela nesse somatório, essa parcela tem um de seus termos, no seu produto, tem um de seus termos igual a zero, e daí ela não tem tanta importância. Já os arcos A, que são arcos de saída de S, têm inc SA igual a 1. E daí, as parcelas correspondentes a esses arcos correspondem justamente ao fluxo que passa por aquele arco. Pode haver algum outro tipo de arco? Não faria tanto sentido. Se a gente tivesse arcos chegando em S, a gente poderia deletá-los porque não é do nosso interesse fazer com que fluxo chegue a S. É do nosso interesse fazer com que fluxo saia de S e tal fluxo chegue ao vértice T. Daí, a gente não precisa de arcos saindo de T, nem de arcos chegando em S. Portanto, esses dois tipos de arcos podem ser deletados, e daí as parcelas desse somatório se relacionam apenas com dois tipos de arcos. Arcos que saem de S e arcos que não se relacionam com S. Quando os arcos A saem de S, inc SA é igual a 1. Quando os arcos A não se relacionam com S, inc SA é igual a 0. E daí a gente tem que isso é também uma forma de escrever a força de um fluxo F. Então, agora que a gente sabe que essa expressão corresponde à força de um fluxo, a gente vai manuseá-la. Primeiramente, observe que no conjunto de vértices S, o vértice T não faz parte. Pois bem, esse valor ele corresponde apenas ao vértice S. E todo outro vértice de S é um vértice que deve conservar fluxo. Lembre-se que os únicos vértices que não têm o papel de conservar fluxo são o vértice produtor de fluxo e o vértice consumidor de fluxo. Qualquer outro vértice em S que não seja o S é um vértice conservador de fluxo. Ou seja, a quantidade de fluxo que nele chega é a quantidade de fluxo que dele sai. Então, a gente tem que essa expressão, que é a quantidade de fluxo que sai de S, ela é igual a essa outra expressão. E aqui já fica um pouco estranho porque esse valor, esse vértice S, ele não aparece explicitamente nessa expressão. Mas como você observa que esse somatório mais externo ele tem uma parcela para cada vértice de S, uma das parcelas dele é justamente essa expressão. As outras parcelas desse somatório externo estão relacionadas com vértices do conjunto S, que necessariamente são vértices conservativos. Daí, apenas a parcela deste somatório que se relaciona com S tem um valor não nulo, e é este, e as outras parcelas têm valor zero, e portanto a gente pode observar essa igualdade. Agora a gente vai observar essa outra igualdade. A primeira coisa que a gente vai fazer é trocar a ordem em que esses somatórios aparecem. Pelas propriedades de somatórios duplos, a gente sabe que é possível escrever o somatório nos arcos como um somatório externo e o somatório nos vértices como um somatório interno. Uma vez feito isso,
a gente vai observar que nessa expressão, o valor do fluxo, FA, ele depende apenas do argumento que se relaciona com o arco. Ele não depende do argumento que se relaciona com o vértice. Daí, como o argumento que se relaciona com o arco é dado pelo somatório mais externo, essa parcela não precisa ficar na expressão do somatório mais interno. Ela pode ser colocada como um multiplicador do somatório mais interno. E é isso que a gente faz bem aqui. Agora, observe o seguinte. Cada parcela desse somatório se relaciona com um arco. E as parcelas desse somatório têm o seguinte formato. O fluxo naquele arco e a forma como cada vértice em excisão se relaciona com aquele arco. Daí a gente vai observar o seguinte. Um arco ele pode se relacionar com os vértices de excisão de algumas formas. O arco A pode ser um arco de saída de excisão. Portanto, INC-VA vai ser igual a 1 para um dos vértices de excisão e igual a 0 para os demais, já que o arco A não se relaciona com os outros vértices de excisão, caso ele esteja saindo de excisão. Nesse caso, quando o arco A é um arco de saída de excisão, esse somatório é igual a 1. Quando o arco A é um arco de chegada em excisão, INC-VA é igual a menos 1, justamente para o vértice V, para o qual o arco A aponta, e é 0 para os demais, com os quais ele não se relaciona. E, portanto, para um arco de chegada em excisão, este somatório é igual a menos 1. Como a gente está lidando com todos os arcos do digrafo, existem outras situações. Existe uma situação em que o arco A não se relaciona com vértices de excisão, ou seja, essas parcelas são sempre nulas para os vértices de excisão, já que o arco A não se relaciona com esses vértices. E existe a situação em que o arco A tem os seus dois extremos dentro de excisão. Ou seja, apesar do arco A se relacionar com vértices de excisão, ele se relaciona de tal forma que tanto a sua origem como o seu destino se encontram em excisão. Ou seja, existe um vértice V1 de excisão, tal que INC-V1A é igual a 1, já que o arco A sai de V1. E existe um vértice V2 de excisão, tal que INC-V2A é igual a menos 1, já que o arco A chega em V2. De toda forma, quando o arco A tem seus dois extremos em excisão, este somatório também é nulo. Ou seja, este somatório só assume valor não nulo para arcos que estão saindo de excisão, assume o valor 1, e para arcos que estão chegando em excisão, assume o valor menos 1. Daí, essencialmente, a gente está filtrando os vértices, os arcos do digrafo, primeiramente excluindo todo arco que não seja um arco de chegada ou um arco de saída de excisão, e em seguida a gente está determinando o sinal da parcela, ou seja, as parcelas referentes a arcos de saída de excisão vão ter sinal positivo, e as parcelas referentes a arcos de chegada em excisão vão ter sinal negativo. Aí, a primeira coisa que a gente faz é observar essa filtragem. Qualquer arco que não seja de chegada ou de saída de excisão
não tem uma parcela significativa nesse somatório. Daí, os dois tipos de arcos que restam nesse somatório são arcos de chegada em Szão, são arcos de saída de Szão com um sinal positivo, ou são arcos de chegada em Szão, estes arcos com sinal negativo. Ou seja, esta expressão é igual a esta outra expressão. Agora, a gente só precisa observar que isto aqui é o fluxo saindo do conjunto S, pela definição do que seria o fluxo de um conjunto de arcos, né? Isso aqui é o fluxo saindo do conjunto S. E esta outra expressão é o fluxo chegando no conjunto S. Daí, a gente subtrai a segunda expressão da primeira e a gente observa que, como a gente fez uma sequência de igualdades, a gente observa que a força do fluxo ela é igual ao fluxo que sai do conjunto Szão subtraído do fluxo que chega no conjunto Szão. Isso, dado que Szão contenha a fonte do fluxo e não contenha o sumidouro do fluxo. Daí a gente provou a nossa primeira identidade, né? Que a força do fluxo ela pode ser vista como o fluxo que sai de um conjunto menos o fluxo que chega nesse conjunto, desde que esse conjunto contenha a fonte, mas não contenha o sumidouro. O exercício 99 pede para que seja demonstrado. O exercício 99 pede para que seja demonstrado que o fluxo que sai do vértice S é exatamente igual ao fluxo que chega no vértice T. E a dica que é dada no exercício 99 é utilizar o algebrismo que foi feito acima com uma escolha inteligente para o conjunto S. O teorema 10, um teorema de demonstração bastante curta, ele relaciona pela primeira vez o problema do fluxo máximo e o problema de corte mínimo, ou seja, ele determina que o fluxo de maior força em DC tem a sua força limitada pelo corte de menor capacidade também em DC. Ou seja, se você tem a instância DC, que serve tanto de instância para o problema do fluxo máximo como para o problema do corte mínimo, o fluxo máximo tem a sua força limitada pela capacidade do corte mínimo. Essa demonstração ela não é difícil de seguir e a gente vai seguir ela rapidinho. Uma vez que você pega F, um fluxo viável, para a instância DC em questão, a gente vai considerar um corte, um ST corte a linha qualquer. Daí, como a gente está considerando a linha como sendo um ST corte qualquer, é perfeitamente possível que a linha tenha mais arcos do que o necessário para cortar os caminhos de S até T. Ou seja, é possível que aqui haja uma redundância de arcos na hora de cortar os caminhos de S até T. Então a gente vai considerar um ST corte minimal delta mais S que esteja contido em A', né? Daí, como a gente está considerando um ST corte minimal delta mais S, a gente está determinando um S, um subconjunto de vértices que contém a origem do fluxo e não contém o destino do fluxo. Assim, dentro de A', a gente tem esse subconjunto minimal de arcos, delta mais S, que é suficiente para
cortar os caminhos de S até T. É perfeitamente possível que Δmais S seja igual à linha, mas também é perfeitamente possível que a linha tenha arcos a mais, arcos redundantes na interrupção dos caminhos de S até T. De toda forma, a gente está tomando Δmais S como um ST corte minimal dentro de a linha. Então a primeira coisa que a gente vai observar é o seguinte: como Δmais S é um subconjunto dos arcos de a linha, a gente sabe que a capacidade de Δmais S é limitada pela capacidade de a linha, uma vez que todas as nossas capacidades são não negativas. Não faria muito sentido a gente trabalhar com capacidades negativas, né? Capacidades que já chegam exauridas. Então a gente vai começar utilizando a nossa identidade. A gente sabe que a força do fluxo, F, pode ser caracterizada, dado que o conjunto S satisfaz as nossas condições, a força do fluxo F pode ser caracterizada como a força, o fluxo que sai do conjunto S, menos o fluxo que chega no conjunto S. E agora faz-se necessário observar a relação entre força e capacidade, entre fluxo e capacidade. Um fluxo em um arco jamais viola a capacidade daquele arco. Então a gente sabe que a força, o fluxo saindo do conjunto S é justamente limitado superiormente pela capacidade dos arcos que saem de S. Da mesma forma, o fluxo que chega em S é limitado superiormente pela capacidade dos arcos que chegam em S. Portanto, a gente observa que esta força de fluxo ela é limitada por essa expressão. E a gente sabe que as capacidades são sempre não negativas. Daí a gente sabe que esta expressão bem aqui é um valor não negativo. Se a força do fluxo é limitada superiormente por essa subtração, a gente pode obter um limite superior mais fraco, ignorando esta subtração. Daí a gente sabe que a força do fluxo também é limitada apenas pela capacidade dos arcos de saída de S. E lembra que, como a gente pegou Δmais S como sendo o ST corte minimal dentro de a linha, a gente sabe que a capacidade dos arcos de saída de S é justamente limitada pela capacidade de a linha. Logo, a gente mostrou que um fluxo qualquer, F, tem a sua força limitada pela capacidade de um ST corte a linha qualquer. Como a gente mostrou que essa relação de limitação ela vale para qualquer fluxo de S para T e para qualquer ST corte, ela vale inclusive para o fluxo máximo em relação com o corte mínimo. E daí a gente tem provado isso, em especial para o fluxo de força máxima quando se relaciona com o corte de capacidade mínima. Ou seja, o Teorema 10 ele prova que existe uma dualidade fraca entre o problema de fluxo máximo e o problema de corte mínimo. Agora, a gente vai utilizar Ford-Fulkerson para mostrar que esta dualidade ela não é apenas fraca. Na verdade, ela é uma dualidade forte. A gente vai precisar, então, estabelecer Ford-Fulkerson não da maneira intuitiva como a gente viu nessa figura. A gente vai estabelecer Ford-Fulkerson de uma maneira um pouco mais formal. Dado uma instância do problema do fluxo máximo, a gente vai começar com um fluxo trivial. Ou seja, a gente vai descrever Ford-Fulkerson como sendo um procedimento para
construção de um fluxo máximo. A gente precisa partir de uma solução viável, no caso de um fluxo viável. O fluxo que a gente vai usar é um fluxo bastante flim, é um fluxo bastante simples, é um fluxo sem nenhuma força. Um fluxo que não passa fluxo por nenhum arco. Naturalmente, esse fluxo não viola as nossas capacidades, já que elas são não negativas, e esse fluxo necessariamente é conservativo, já que não existe fluxo passando de fato pelos vértices. Tá bom? Então a gente vai considerar uma sequência P de vértices, de V1 até VK, com a seguinte propriedade. Com as seguintes propriedades. Se dois vértices consecutivos nessa sequência descrevem um arco do nosso digrafo, então a força, o fluxo naquele digrafo, o fluxo naquele arco, precisa ser estritamente menor que a capacidade daquele arco. Por outro lado, se dois vértices consecutivos descrevem um contra-arco do nosso digrafo, ou seja, se dois vértices consecutivos, ao serem permutados, passam a descrever um arco, ou de outra forma, se dois vértices consecutivos descrevem um contra-arco do nosso digrafo, então aquele contra-arco precisa ter um fluxo estritamente positivo passando por ele. A gente vai então admitir que existe uma sequência P de vértices de V1 até VK com estas duas propriedades, de tal forma que o primeiro vértice da nossa sequência é justamente a origem do fluxo e o último vértice da nossa sequência é justamente o destino do fluxo. Observa que eu estou falando que são sequências de vértices porque nem sempre a gente vai ter que dois vértices consecutivos correspondem a um arco. Pela propriedade 2, é perfeitamente possível que dois vértices consecutivos na nossa sequência descrevam um contra-arco. Ou seja, é perfeitamente possível que alguns arcos do nosso digrafo estejam na contramão da nossa sequência de vértices, tá bem? Ou seja, a nossa sequência de vértices não é necessariamente um caminho. Se a nossa sequência de vértices P obedecer estritamente à propriedade 1, então ela é um caminho. Mas como as nossas sequências de vértices P podem obedecer tanto a 1 como a 2 a cada par de vértices consecutivos, então ela não necessariamente é um caminho, já que alguns pares de vértices consecutivos podem indicar contra-arcos, ou arcos na contramão da nossa sequência de vértices, tá bom? Eu faço essa observação, inclusive, que quando a propriedade 1 vale para todo par de vértices consecutivos, então de fato a nossa sequência de vértices que começa em S e termina em T representa um caminho de S para T que suporta a passagem de um pouco mais de fluxo, né? Afinal, todas as quantidades de fluxo nos arcos correspondentes da sequência são estritamente menores que as capacidades. Mas se a gente tem que a propriedade 1 deixa de valer para algum I' e a propriedade 2 vale para esse I', a gente sabe que P não representa um caminho de S a T, afinal dois vértices consecutivos representam um contra-arco. Mas existe um argumento que diz que é perfeitamente possível manter um aumento de fluxo com duas diminuições de fluxos. Isso é bastante contraintuitivo, mas se você parar para desenhar um pouquinho e analisar essa situação, você vai perceber que quando existem contra-arcos na nossa sequência P, então em algum momento a gente vai fazer uma diminuição na força do nosso fluxo localmente, mas globalmente a força do nosso fluxo vai aumentar, tá bom? Ou seja, o algoritmo de Ford-Fulkerson, o método de Ford-Fulkerson, não tem uma característica gulosa, tá bom?
existem situações em que o fluxo diminui localmente para que, globalmente, o fluxo se torne maior. Pode parecer contraintuitivo, mas faz bastante sentido. Daí a gente vai ter a seguinte definição para os valores i que vão de 1 até k-1, ou seja, os valores i para cada par de vértices consecutivos na nossa sequência, a gente vai ter um ΔI da seguinte forma. Se os vértices da nossa sequência, se os vértices consecutivos i e i mais 1 da nossa sequência descrevem um arco, então o ΔI é descrito como a capacidade remanescente naquele arco. Por outro lado, se os vértices i e i mais 1 da nossa sequência descrevem um contra-arco, então a ΔI é atribuído justamente o fluxo passando por aquele contra-arco. Uma vez definidos todos os ΔIs, a gente vai definir Δ como sendo o menor valor dentre os ΔIs. A gente pode observar que Δ, como é o menor valor entre os ΔIs, ele vai ser justamente o gargalo que a gente estava falando aqui na figura, né? Lembra quando a gente considerou o caminho 0, 2, 4, 5 e a gente observou que o arco que tinha menor capacidade nesse caminho era justamente o arco de 4 até 5. Daí, esse valor 4 seria, para esse caminho 0, 2, 4, 5, seria o nosso valor delta, tá bom? Então, uma vez que a gente perceba que delta é maior que zero, vamos observar isso, né? Quando a gente tem um contra-arco, a gente sabe que o fluxo no contra-arco é estritamente positivo. Quando a gente tem um arco simples na nossa sequência de vértices, a gente sabe que existe uma folga entre o fluxo passando por aquele arco e a capacidade daquele arco. Logo, essa subtração aqui também dá um valor positivo, né? Ou seja, para todos os ΔIs, no caso de um ΔI correspondente a um arco simples, a gente tem um valor positivo porque existe folga entre o fluxo e a capacidade do arco. E caso a gente esteja com um contra-arco, aquele contra-arco tem fluxo positivo. Então, todo ΔI é positivo. Como o valor delta é o menor dos ΔI e todo ΔI é positivo, a gente sabe que delta também é positivo. Então a gente vai estabelecer um fluxo F' baseado em F, só que a gente vai alterar esse fluxo utilizando delta da seguinte forma. Para cada arco simples da nossa sequência, a gente vai acrescentar o valor delta na força do seu fluxo, e para cada contra-arco na nossa sequência, a gente vai diminuir a força delta do fluxo que passa por aquele contra-arco. Caso um arco não se relacione com os vértices da nossa sequência, não ocorra como um par de vértices consecutivos na nossa sequência, nem como contra-arco, a gente mantém o fluxo daquele arco inalterado. Daí, a gente consegue construir o fluxo F' a partir do fluxo F, alterando os valores de fluxos conforme delta. Nos arcos da nossa sequência, existe um acréscimo de delta. Nos contra-arcos da nossa sequência, existe um decréscimo de delta. E nos arcos que não se relacionam com a nossa sequência, não existe nem acréscimo nem decréscimo. Eles seguem como estão. O exercício 100 pede para que você argumente que o fluxo que a gente acabou de construir é viável, ou seja, ele é não negativo, existe a tendência de acreditar-se que isso pode resultar em algo negativo. No exercício 100 pede para que você mostre que isso nunca se torna negativo, que ele é conservativo, mas isso é até tranquilo de você imaginar, porque
a gente está sempre aumentando ou diminuindo o mesmo valor delta, né? Se o fluxo era conservativo, como a gente não está fazendo acréscimos e decréscimos arbitrários, mas sempre na quantidade delta, não é difícil de imaginar que o nosso fluxo ele é conservativo. E aqui, observar que o nosso fluxo continua respeitando a capacidade. Quando você observa para essa transformação, você pode pensar que vai haver aqui uma violação da capacidade dos nossos arcos. Mas se você observar justamente de onde vem alguns deltas, isso te ajuda a perceber que essa violação de fato não pode ocorrer, tá bom? Então, o exercício 100 pede para que você argumente que a transformação que a gente está sugerindo toma um fluxo viável, escolhe uma sequência de vértices e a partir dela, com as suas propriedades, produz um novo fluxo viável com esses acréscimos e decréscimos de delta. E o exercício 101 pede para que seja demonstrado que o fluxo que essa transformação descreve é um fluxo necessariamente mais forte que o anterior. A gente argumentou que delta é necessariamente positivo, portanto, o novo fluxo tem uma força necessariamente maior que a do anterior. É preciso que seja argumentado isso no exercício 101. Então, fica a última coisa a se fazer. Uma vez que a gente tem descrito Ford-Fulkerson, é natural de se imaginar que, uma vez que não hajam mais sequências P com essas propriedades dos arcos e dos contra-arcos ocorrendo em pares de vértices consecutivos, então o método de Ford-Fulkerson tem chegado ao fim e encontrado um fluxo máximo. Então é justamente isso que fica como pergunta desse parágrafo, né? O que acontece? O que acontece quando a gente tem um fluxo F viável, mas para aquele fluxo em particular, a gente não pode construir uma sequência de vértices P com as propriedades descritas, de tal forma que essa sequência comece em S e termine em T. Ora, se a gente não consegue construir uma sequência que vai de S até T, então a gente vai considerar as sequências P com as propriedades que a gente descreveu, que vão o mais longe que elas possam ir, ou seja, que cheguem o mais próximo de T que elas consigam chegar, né? Sequências maximais com essa propriedade. Daí a gente vai considerar o seguinte: uma vez que a gente tem um fluxo viável S, F, que não tem as sequências P que vão de S até T, a gente vai considerar o conjunto S como sendo o conjunto dos vértices finais das sequências P que são maximais em relação à propriedade descrita. Ou seja, as maiores sequências de vértices, começando em S, que a gente consegue construir de tal forma a tentar chegar no vértice T com a sequência de vértices, mantendo a propriedade. Se de fato a gente consegue chegar no vértice T, ou seja, se T pertence a S, então a gente consegue aplicar o procedimento que a gente acabou de descrever e, naturalmente, como a gente tem argumentado, né, ou como vocês vão argumentar nos exercícios, o fluxo F atual ele não tem força máxima porque é perfeitamente possível construir um fluxo com força maior que a dele. Então a gente tem um outro caso. A gente considerou as sequências P que começam em S e são maximais mantendo as suas propriedades, e apesar disso o vértice T não é um dos vértices finais dessas sequências, ou seja, essas sequências que mantêm essas propriedades dos arcos e dos contra-arcos, elas não conseguem chegar até T. Elas vão até um certo ponto, saindo de S, mas elas nunca alcançam o vértice T. Daí, a gente vai precisar fazer uma certa análise. Se a gente tem que T não pertence a S, então a gente vai passar a considerar os arcos que estão saindo de S, o delta mais S. Como o T não pertence a S,
Então, eu sei que, como essas sequências começam em S, o Szinho ele se encontra dentro do Szão. Mas como o T está fora do Szão, então delta mais S, o conjunto de arcos que sai de Szão, é um ST corte em D. Tudo bem, a gente sabe que o delta mais S é um ST corte em D. Agora a gente vai utilizar aquela identidade que a gente provou lá no começo da aula, ou seja, que a força do fluxo é igual à força do fluxo saindo de Szão menos a força do fluxo chegando em Szão, e a gente vai utilizar o fato de que as sequências P que a gente considerou para emprestar os seus vértices finais para o conjunto Szão são maximais, ou seja, nenhuma dessas sequências pode ser estendida mantendo essas propriedades, tá bom? Como nenhuma dessas sequências pode ser estendida mantendo essa propriedade, a gente vai argumentar sobre as duas parcelas dessa subtração. Então, a gente vai começar por essa parcela bem aqui. Ora, se existe um arco saindo de Szão, e Szão são justamente os vértices finais dessas sequências, se houvesse folga entre o fluxo e a capacidade, a gente poderia estender uma sequência maximal pela propriedade 1. Ora, mas as sequências são maximais. Então, é porque não existe folga nos arcos que estão saindo de S, não existe folga entre fluxo e capacidade. Aqueles arcos saindo de Szão já estão saturados, tá bom? Pois bem, como as nossas sequências são maximais, a gente sabe que esses arcos saindo de Szão, que poderiam ajudar na extensão dessas sequências maximais, mas não ajudam, né, porque elas são maximais, eles estão saturados. Não existe folga entre o fluxo e a sua capacidade. Essa outra parcela, a gente vai argumentar com a propriedade 2 das nossas sequências maximais. Aqui são os arcos chegando em Szão, que poderiam ser utilizados como contra-arcos para aumentar as nossas sequências maximais. Mas, ora, para que eles pudessem aumentar as nossas sequências maximais como contra-arcos, eles precisariam ter um fluxo positivo passando por eles. Como as nossas sequências maximais são maximais, esses arcos chegando em Szão, eles não servem para a gente como contra-arcos para aumentar as nossas sequências maximais P. Daí a gente sabe que esses arcos chegando em Szão, eles não nos servem como contra-arcos para aumentar as sequências maximais P, justamente porque eles têm fluxo zero. Eles têm fluxo nulo. Se eles tivessem fluxo positivo, essas sequências certamente não seriam maximais. A gente poderia estendê-las utilizando esses arcos de chegada em Szão como contra-arcos. Não é o caso. Nem os arcos de saída de Szão podem ser utilizados como arcos na extensão das sequências maximais, nem os arcos de chegada em Szão podem ser utilizados como contra-arcos na extensão das nossas sequências maximais. Portanto, a gente sabe que esses caras estão saturados e, portanto, esse fluxo que sai deles é justamente o fluxo que sai de S é justamente a capacidade de S. Eu acabei de responder essa pergunta, né, com os argumentos que foram desenvolvidos. E a gente sabe que como os arcos que estão chegando em S não nos servem como contra-arcos para a extensão das nossas sequências, dado que elas são maximais, então a força, o fluxo dos arcos chegando em S é zero. Daí a gente tem que a força do fluxo F é igual à capacidade dos arcos saindo de S menos
o fluxo dos arcos chegando em S, que é zero. Daí a gente sabe que o fluxo saindo, a gente sabe que a força do fluxo F é justamente a capacidade dos arcos saindo de S. O que o Teorema 10 diz pra gente? O Teorema 10 diz pra gente que a força de um fluxo, do fluxo máximo, não pode ser superior à capacidade do corte mínimo. E lembra que nesse caso, a gente está considerando que F é um fluxo de tal forma que não existem sequências de vértices de S a T com as duas propriedades, com a propriedade dos arcos e a propriedade dos contra-arcos, tá? Então, esse nosso fluxo em particular, que não pode ser estendido pelo método, que não pode ser melhorado pelo método de Ford-Fulkerson, ele tem a sua força justamente igual à capacidade de um dos cortes. Ora, a gente sabe que o Teorema 10 diz para a gente que este é um limite superior. Se o nosso fluxo F encontra esse limite superior, então a gente sabe que nenhum outro fluxo pode ter uma força maior que essa, já que este é um dos limites superiores para a força dos nossos fluxos. Então, se a gente tem um fluxo que encontrou esse limite superior, não há espaço para haver um fluxo de força maior. Assim como a gente sabe que este corte em particular, ele tem a sua capacidade limitada inferiormente pela força de um fluxo qualquer. Como esse corte, como a capacidade desse corte encontra justamente um desses limites inferiores, a gente sabe que não existe espaço para que haja um ST corte de capacidade menor. Ou seja, essa igualdade que a gente obteve junto com o Teorema 10, que coloca o fluxo máximo para limitar os cortes mínimos e os cortes mínimos para limitar os fluxos máximos. Como a gente tem um par de fluxo e corte que se encontram em força e capacidade, a gente percebe que a gente encontrou um fluxo que tem força máxima e a gente também encontrou um corte que tem capacidade mínima. Tá bom? Então, neste parágrafo bem aqui, a gente consegue utilizar Ford-Fulkerson para estender a dualidade fraca. O Teorema 10 nos dava a dualidade fraca e Ford-Fulkerson estende a dualidade fraca. Agora, ela é uma dualidade forte. A gente sabe que para de grafos com capacidade quaisquer, a força do fluxo máximo vai de fato encontrar ser igual à capacidade de um ST corte mínimo. Daí o Teorema 11, ele garante para a gente, né, com o argumento que a gente desenvolveu nesse parágrafo, a gente prova o Teorema 11, que diz que a força de um fluxo máximo encontra a capacidade de um corte mínimo. No restante da seção a gente tem algumas observações. A primeira delas é que, com esse argumento de combinatória, a gente não precisa de total unimodularidade para garantir que a força do fluxo máximo é inteira. A gente só precisa se basear na definição das instâncias do problema que tem capacidades inteiras, né? Daí, como a força do fluxo encontra a capacidade de um corte, e a capacidade de um corte é um somatório de capacidades, como elas são inteiras, então a força do fluxo é inteira. Logo, o argumento de combinatória, ele torna, pelo menos dessa perspectiva,
ela torna desnecessária a gente saber que a matriz do nosso modelo matemático de fluxo máximo ela é TU, tá bom? Mas em outros contextos essa informação é bastante útil. Daí a gente tem desenvolvido o método de Ford-Fulkerson, né, com essa historinha dos arcos e dos contra-arcos, e ele serve para a gente aumentar a força de um fluxo viável, construindo também um fluxo viável. Ele tem o seu critério de parada, quando não existem as tais sequências de vértices com as propriedades, a gente argumentou que tem se encontrado de fato um fluxo de força máxima. Daí a gente tem algumas questões. A gente tem a questão 102, que pede para que seja desenvolvido dual de um programa linear, e daí você vai ter justamente um modelo matemático para o problema do corte mínimo, muito embora você nem precise saber da definição de problema de corte mínimo para desenvolver esse modelo dual, você vai perceber que naturalmente ele modela o problema do corte mínimo, independente da definição de corte mínimo, tá bom? E a gente tem algumas questões que podem ser resolvidas com alguns manejos sobre as instâncias de fluxo máximo. A gente tem o exercício 103, falando sobre arco disjunto e o que é o parâmetro K-arco conexo, que pode ser decidido com fluxo. O parâmetro K-conexo, que também pode ser decidido com fluxo. E a gente tem o problema do emparelhamento máximo para grafos bipartidos na questão 105, que também pode ser resolvido em termos de fluxo. No exercício 106, a gente tem um problema que tem algumas informações, e esse problema com essas algumas informações também pode ser resolvido utilizando fluxo, tá bom? Você só precisa saber montar uma rede de distribuição de fluxo e interpretar essa situação como uma rede de distribuição de fluxo. As notas de aula acabaram. Então, pessoal, esse é o último vídeo de conteúdo da disciplina de matemática computacional, tá bom? Os próximos vídeos vão ser apenas sobre aplicação prática de ferramentas de desenvolvimento de modelos matemáticos, desenvolvimento e resolução de modelos matemáticos com os problemas que a gente já tem estudado. Então, até mais, até o próximo vídeo.